Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Olha, Cidadão Kane é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos e também em inovações técnicas de estrutura e narrativa. E quando ele foi lançado há 80 anos atrás, ele conseguiu conquistar o Oscar de melhor roteiro. Agora, essa produção que conta a história de Charles Foster Kane também trouxe novidades na música e fotografia. E olha só, além de se envolver em polêmicas com os magnatas da época. E para falar, então, desse filme que é um ícone sobre Cidadão Kane, o Opinião Livre conversa hoje com o Doni Correia, um dos integrantes da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Doni, muito obrigada aqui por você estar conversando comigo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. O Doni, olha, que pena que eu ainda não assisti Cidadão Kane, adoraria. Agora, conta pra gente que filme é esse, tão aclamado pela crítica, considerado até hoje uma referência, né, em outras produções, e também falar um pouquinho, como eu, que não vi, para quem não viu, do que se trata, o que conta realmente. Claro, bom, Cidadão Kane, ele é talvez a primeira grande obra realizada pela primeira geração imediatamente seguinte à fundação de Hollywood, né? Até os anos 20, os anos 30, Hollywood era uma terra de promissão, mas era uma terra de tentativas e erros, né? Desde 1915, e aí entrando na década de 20 e tal, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, essas pessoas que se consolidaram e que formaram o que é Hollywood até hoje, né, aquele sistema bastante industrial de produção cinematográfica, eles abriram caminhos para que outros jovens viessem chegando aí, jovens nascidos aí a partir da segunda década do século XX, como é o caso do Orson Welles, que nasce em 1915. Esses jovens, então, eles vão ingressando e vão injetando um sangue novo ali nessas produções. E é o caso do Cidadão Kane, né? Agora, Cidadão Kane, ele é muito mais conhecido, né? A história do filme, ela é muito mais conhecida por aquilo que ela não conta, muito mais do que pelo que ela conta, né? Porque a história, na realidade, se pretende a mostrar quem foi o magnata Charles Foster Kane, mas aqueles que assistiram sabem, né? Não vou dar spoiler aqui, mas sabem que toda essa reminiscência, essa tentativa, essa investigação de descobrir quem é esse magnata da imprensa americana ali no filme, o Charles Foster Kane, depois que ele morre, né? No início do filme, nós já vemos ele falecendo, né? Na velhice dele. Mas todas as pessoas que são procuradas para falar de Charles Foster Kane dão a sua opinião pessoal sobre essa pessoa. Então, no limite, o espectador nunca sabe de fato quem foi esse personagem. O que é muito interessante, porque o espectador consegue formar uma outra imagem de um personagem a partir de fragmentos de pontos de vista dessas pessoas que conviveram com ele. Isso era extremamente inovativo em termos de narrativa cinematográfica nesse momento no cinema hollywoodiano. E fora todas as outras inovações estéticas e narrativas que só um jovem rebelde, impetuoso como Orson Welles foi, né, poderia realizar e trazer para a gente, né? Ô, Doni, então, como ninguém conseguia identificar quem era esse Kane, provavelmente por isso que aconteceram tantas polêmicas, né, envolvendo polêmica com os magnatas, porque eles estavam se vendo no filme, é isso? Exato. Na verdade, muito mais do que os magnatas, o Cidadão Kane, ele é diretamente inspirado na vida de um magnata da imprensa em especial, que é o William Randolph Hearst, que na virada do século XIX para o século XX se tornou um dos maiores donos de jornais e de rádios, e depois ele acabou se inserindo também na indústria cinematográfica, não é? A partir dos anos 1920. E ele era uma pessoa assim, ele na verdade ele constituía uma espécie de Estado dentro do Estado, porque ele tinha tanto poder, ele tinha tantos jornais no auge, né,
do empreendimento dele, ele tinha jornais pela América toda, ele influenciava a política nos Estados Unidos, ele influenciou a guerra dos Estados Unidos com a Espanha pela emancipação de Cuba, não é? Ele influenciou o assassinato de um presidente americano no começo do século XX, não é? Então, ele era uma pessoa que ele tinha um poder, quer dizer, as pessoas costumam Imagino. dizer, né, falar assim dos magnatas da imprensa aqui no Brasil, né? Em especial um ou dois que, né, se sustentam aí com essa pecha de grandes e poderosos. O Hearst ele era 100 vezes mais poderoso do que isso, né? Ele tinha uma propriedade em Pasadena, no oeste americano, ali perto, próximo a Hollywood, que era, como eu falei, uma cidade dentro de uma cidade. As pessoas que conviviam com ele precisavam, a todo momento, ficar ali adulando essa figura, porque se ele se sentisse, de alguma forma, preterido ou ofendido por alguma figura pública, a partir do dia seguinte, todos os jornais do país iriam publicar todo tipo de notícias factoides e a imprensa marrom mesmo, né? Criar todo tipo de entrevero para prejudicar essas pessoas, né? Então ele era de fato uma pessoa bastante truculenta, muito fruto da formação dele. Ele era filho de donos de minas, né, de diamantes e tal. Então ele cresceu acostumado a ter tudo que ele queria do jeito que ele queria. Ele levou isso para a vida, né? E tanto é que o Orson Welles depois vai ter problemas seríssimos com esse filme, justamente porque qualquer um que assistisse ao filme Cidadão Kane naquele momento identificaria o Hearst e saberia do que o Welles estava falando. A inspiração dele, tá certo, tá Sim, certo. exato. Imagino, né, naquele tempo. Se hoje já tem poder, imagina naquele tempo. Em relação a por que você acha que esse filme, Cidadão Kane, ainda, quer dizer, 80 anos depois, né, ele é considerado uma obra-prima do cinema? Eu acho que muito por conta do seu realizador. Olha, o Orson Welles é muito interessante, porque assim, o Orson Welles e o William Hurst, eles tiveram suas histórias pessoais muito parecidas, né? Porque o Orson Welles também foi um garoto criado pelos tios, mimado, desde os 5 anos de idade, já diziam que ele era genial. Se ele sentasse ao piano e tocasse uma musiquinha, ele era o maior pianista do mundo. Se ele desenhasse uma garatuja, ele Olha, era o maior artista plástico do mundo. Ele fala que com 10 anos ele havia escrito uma monografia sobre a tragédia grega, né? Ele amava Shakespeare também, então ele dizia que com 15 ele já conhecia Shakespeare de cabo a rabo, e conhecia mesmo, tanto é que depois ele vai adaptar Shakespeare para os palcos assim muitas vezes, né? Então o Hearst era o magnata da imprensa e o Orson Welles começava a aparecer como uma grande figura excêntrica e sedutora, né? Não só sedutora para com as mulheres, que ele também era bastante sedutor, namorou várias atrizes famosas de sua época, todas as atrizes morriam de amores pelo Orson Welles, mas ele era uma pessoa sedutora carismática, né? Então, todo esse poder que ele tinha, que ele foi consolidando muito cedo, né? Ele faz Cidadão Kane com 25 anos de idade, né? Então, para chegar a Cidadão Kane, ele já tinha uma carreira pregressa no rádio e no teatro, né? Em Nova York, não em Hollywood, justamente orientada por essa autoconfiança exacerbada que ele tinha, que também foi responsável pela derrocada dele a partir desse filme Cidadão Kane, né? Então ele não tinha medo dos empreendimentos nos quais ele se metia, né? Quando ele é convidado, você imagina, em 1938 ele fez a costa leste americana quase entrar em colapso por causa de uma transmissão de rádio, a Guerra dos Mundos. Ele adapta a Guerra dos Mundos como se fosse um programa de notícias verdadeiro. E naquele momento o rádio era o único veículo de comunicação que as pessoas tinham para se manterem informadas. As pessoas se juntavam em volta do rádio depois do jantar para ouvir música, para ouvir notícia, como nós fazemos hoje com a televisão. Então o rádio era o YouTube daquela época.
época, né? Quando ele adapta a Guerra dos Mundos e faz parecer que, de fato, é um programa de notícias e que a Terra está sendo invadida por marcianos, ele causou um colapso, que depois ele se desculpou, eu não sabia que ia chegar nessa proporção. Mentira, ele sabia, assim, ele tinha plena dimensão do que ele estava fazendo e fazia com excelência. Então, ele também era um grande gigante, só que das artes, né? Inclusive, ele e o Hearst chegaram a ter um embate aí muito cedo, antes de Cidadão Kane. Eu acho que isso é que foi a semente da celeuma adiante. Porque como Orson Welles, ele após o grande crash de 29, né, ele começou a trabalhar com atores desempregados, ele começou a criar peças de teatro que pudessem absorver esses artistas, né, que estavam aí passando fome e tal, e ele criou uma adaptação para Macbeth só com artistas negros, né, só com atores negros, e batizou de Voodoo Macbeth. Ele era um homem completamente à frente do seu tempo, total, que é um gênio. Então, um gênio. E por conta disso, quando ele é convidado para Hollywood, porque, claro, chamou a atenção da grande indústria de comunicação que era Hollywood naquele momento, ele foi um caso único naquele momento de um jovem de 25 anos que nunca havia feito cinema, salvo curtas-metragens experimentais e tal, mas aí não conta muito em termos de negócios, né? Ele conseguiu uma coisa inédita, que foi carta branca para fazer o que ele quisesse. Num primeiro momento, o Cidadão Kane nem passava pela cabeça dele, ele queria adaptar outras coisas e tal, mas os projetos não andavam. E quando ele vai fazer Cidadão Kane, ele abre mão de todos os modelos, né, de todo aquele modelo que Hollywood se utilizava para poder contar uma história. Ele fala, eu vou usar a câmera do meu jeito, a narrativa do meu jeito, os personagens do meu jeito, eu vou estrelar, escrever, dirigir, produzir. Então, o Orson Welles era aquele, né, o taurino raiz, né, que é um pavão, assim, né, que gosta de se aparecer. Nossa, a gente está quase chegando já no finalzinho do primeiro bloco. Eu queria só que você falasse o seguinte: o Cidadão Kane ele foi indicado, na época, a 9 Oscars e acabou recebendo apenas um, que foi o melhor roteiro. Por que você acha que, com tudo isso que você está contando, ele não foi bem recebido pela crítica? Bom, primeiro porque quando a notícia de que estava se fazendo um filme baseado em sua vida, né, o Hearst falou, olha, primeiro eu vou tentar destruir esse filme. Se esse filme não for destruído, aquele que falar bem desse filme nunca mais vai fazer nada, nem nos meus jornais e nem em jornal nenhum aqui nos Estados Unidos, né? Então, obviamente que ele tinha ali o séquito de críticos e críticas, né? A Luella Parsons, por exemplo, que era uma colunista social muito aclamada naquela época, ela era o cão de guarda do Hearst, né? Então, ela fazia o lobby para que o filme fosse cada vez mais desmerecido e tal. Mesmo assim, o filme se saiu muito bem na costa leste, né? Em Nova York e tal, de onde vinha o Orson Welles. Só que o Oscar ele tem essas minúcias, né? Quer dizer, nem sempre tem esse bastidor, o favorito, né? Nem sempre o favorito vai de fato levar todas aquelas estatuetas. Então ganhou o prêmio de melhor roteiro, sim, mas não ganhou os outros prêmios. Porque existia esse mal-estar, provavelmente esse mal-estar causado justamente porque era um escrutínio ali da vida obscura do Hearst, né? Suas amantes, sua prepotência, sua ganância e assim por diante, né? Eu vou pedir um intervalo agora e depois a gente fala mais um pouco do filme, explicar, né, toda essa engenhosidade, esse filme que foi precursor de tanta coisa no cinema, tá bom? Sem dúvida, Um instante só, a gente volta já já. Um instante só. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta hoje aqui no Opinião Livre, conversando
com o crítico de cinema, Doni Correia, e falando de um filme que foi um dos marcos, né, do cinema mundial, que foi Cidadão Kane. E ele está aqui contando os bastidores, né? Muita gente pode não saber o que aconteceu naquele bastidor. E aí ele foi boicotado, né, de certa forma, pela grandiosidade que ele representava. E quando o Cidadão Kane começou realmente a ser reconhecido, já que ele não pôde ser reconhecido pela academia? Bom, o processo de canonização do Cidadão Kane, ele vai começar pouco depois, assim, não é muito, principalmente depois que o Hearst morre, né? Ali no final dos anos 40, tal, já bastante idoso, e o Hearst, ele tem uma coisa, ele perdeu quase tudo no final da vida dele, né? Por conta do crash da bolsa, ele começou a perder cada vez mais território, e no final da vida ele não estava pobre, mas ele não era mais o grande Hearst, né? E esse filme, então, vai sendo redescoberto, e a obra do Orson Welles vai sendo redescoberta, sobretudo pela crítica europeia, né? Sobretudo pela crítica francesa, tanto que depois o Orson Welles ele vai continuar sua carreira no cinema, filmando na Europa também, né? Porque esse filme começa a aparecer para os jovens críticos, para os jovens cineastas, como uma espécie de aula de renovação cinematográfica, como eu falei. Porque o Orson Welles, esteticamente, nesse filme, ele usa uma fotografia belíssima, muito baseada na luz expressionista, né? Na luz recortada, claros e escuros, nos truques de câmera, né? O Orson Welles mandava cavar buracos dentro do estúdio para que a câmera ficasse na linha do piso, para filmar os personagens de um ângulo mais baixo, então a figura ficava mais alongada, mais magnânima. Outro processo também que não era comum naquela época era você filmar em 3 planos, né? Quer dizer, geralmente quando você está vendo uma cena, você tem aqui na frente o protagonista e no fundo você tem ali algo ilustrativo, normalmente está meio fora de foco. Ele enquadrava tudo, né? Ele colocava 3 ações acontecendo ao mesmo tempo, de maneira que essas 3 ações tivessem relações umas com as outras, né? Isso também não era comum naquele momento. A própria estrutura narrativa, o filme começa justamente quando a gente conhece esse personagem já idoso, Charles Foster Kane, que falece, né? E a última palavra dele é Rosebud, né? Botão de rosa. E o filme, então, vai tentar descobrir o que é Rosebud, por que ele falou essa palavra antes de morrer, né? Só que aí, dessa cena, já corta para um cinejornal de 11 minutos, contando quem foi o Charles Foster Kane, e depois corta de novo para o repórter que vai investigar o que era Rosebud. Aí ele vai começar a entrevistar todas as pessoas que conviveram com o Kane, né? Então, essa estrutura alquebrada, essas ousadias de câmera, a trilha sonora do Bernard Herrmann, né, que é também sensacional, o Bernard Herrmann que depois vai fazer carreira compondo aí trilhas para o Alfred Hitchcock, né? A trilha de Psicose é do Bernard Herrmann, né? Taxi Driver é do Bernard Herrmann. Então, além disso, o filme ainda foi um celeiro de grandes mestres que ensinaram os diretores das gerações seguintes. Por isso ele é tão incensado e tão idolatrado até hoje, e eu acho que com razão. Não diria que é talvez o melhor filme já feito na história do cinema, mas com certeza figura ali entre os primeiros numa lista, né? Todas as grandes listas colocam ele em primeiro lugar sempre, né? E eu acho que é muito justo. Doni, mas como explicar, né? Você está falando, a gente viaja quando você fala. Como explicar essa engenhosidade, essa criatividade desse menino? Porque eu tenho a imagem do Orson Welles, para mim, já é velho. Eu só lembro dele que a fotografia é velha. Quer dizer, sim, como explicar esse jovem impetuoso e essa criatividade toda logo no primeiro filme? Eu acho que muito por conta daquilo que eu disse, né? Como ele teve carta branca, e isso era raríssimo, era raro para diretores com 20 anos de carreira. Imagina para um garoto de 25
que chega em Hollywood e ele chega com verve, né? Quer dizer, ele, se o pessoal der uma olhada no YouTube, é possível encontrar imagens da época dele chegando em Hollywood, assim, a imprensa toda mobilizada, as pessoas em polvorosa, querendo saber quem é esse rapaz que colocou os Estados Unidos de joelhos por conta de uma guerra com marcianos que nunca existiu, né? Por Meu causa da Guerra dos Deus, Mundos. que Então, fantástico. como ele era um garoto que ele, como eu falei, ele nunca teve muita medida das coisas, porque ele sempre era genial em tudo que fazia, segundo quem convivia com ele, e ele tinha uma genialidade diferente mesmo, eu acho que ele resolveu usar o cinema da mesma maneira que ele usou o teatro, quando ele faz um Macbeth, que se passa no Caribe, né, o Voodoo Macbeth, e quando ele Demais. resolve pegar a Guerra dos Mundos e transformar num noticiário verdadeiro, ou seja, sempre subvertendo as regras do meio de comunicação. E foi isso que ele fez com o cinema. Antes de fazer Cidadão Kane, o plano dele era adaptar O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? que depois acabou virando Apocalipse Now, né? do Coppola, e ele queria colocar o personagem em primeira pessoa, ou seja, a câmera seria o personagem principal, nós seríamos os olhos do personagem principal. Isso só vai ser feito depois, inclusive aqui no Brasil e tudo. Mas naquele momento era uma sacada diferente. E como o estúdio foi dando muita linha para ele, depois se arrependeu completamente, né? Então, toda a linha que foi dada foi cortada de uma vez só. Inclusive, mandaram Orson Welles para o Brasil em 1942 para poder mexer no filme que ele tinha acabado, sem ele saber, né? Porque eles viram que, bom, o cara é genial, mas a gente precisa tomar cuidado porque essa genialidade vai acabar afetando a indústria, né? Então, eu acho que é muito disso. Ele era impetuoso e não tinha medo da ousadia. Ele era, acima de tudo, um visionário. Que são os grandes gênios, né? A gente, quando Sim. ouve falar, para mim, gênio é aquele fora do comum, não é nem louco. Louco, para mim, é gênio, porque é aquele que sai dos padrões, né? Quebra todos os paradigmas, vai rompendo tudo, e agora você está me falando, realmente ele se encaixa bem. E uma Foi coisa, então, perfeito. importante, você já colocou aí, né? Ele inovou muito na parte técnica, né? Isso deu uma base aí para ser usado como referência até em curso de comunicação. Esse filme ele é importante em todos os cursos, é isso? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é até mais importante hoje em dia do que exibir Cidadão Kane para alunos de cinema, porque normalmente quem é aluno de cinema já está enfiado ali na cinefilia, já viu o filme, e quando o professor apresenta é para esclarecer coisas relacionadas à linguagem e tal. Mas para os alunos de comunicação, jornalismo principalmente, Cidadão Kane é uma obra obrigatória e vai continuar sendo durante muito tempo, porque ele esmiuça os bastidores da imprensa, né? A truculência dos grandes magnatas da imprensa está toda ali, né? A forma como as notícias são tratadas, né? Tem um momento em Cidadão Kane que o tutor do Kane, né, quando ele já está adulto e dono de jornais, fala assim, olha, você está perdendo $1 milhão por ano, né, com o seu empreendimento. E o Charles Foster Kane fala, não tem problema, eu estou disposto a perder, eu estou perdendo $1 milhão por ano, e eu estou disposto a perder mais $1 milhão durante os próximos 60 anos, desde que eu consiga aquilo que eu quero com os meus jornais. E que era exatamente isso. A mídia, a imprensa, ela controla nossas opiniões, mais do que nunca. A gente está vivendo uma época em que nunca se falou tanto em pós-verdade, que é a tal da fake news. E isso é uma coisa que já existe desde que o homem desceu da árvore, né? Quer dizer, essa manipulação por meio da informação. Então, para os cursos de comunicação, entender uma figura que representa tão bem o meio do jornalismo, né? É extremamente importante. E aí você pode usar o filme na filosofia, você pode usar o filme na sociologia, você pode usar o filme na disciplina que quiser, porque vai ser sempre um filme extremamente didático naquela disciplina que se propuser estudá-lo. O Doni, e um dos filmes que concorreu ao Oscar agora de 2021 foi Mank, né? Uma produção da Netflix que conta a história de um dos roteiristas
do Cidadão Kane. O Mank mostra uma série de rancores no mundo do cinema que até parecia bem fechado, né? Essa também era uma crítica de Cidadão Kane que você está falando aí, né? Justamente, né? O Mank, que é uma cinebiografia daquele momento do Mankiewicz, né? Do Joseph Mankiewicz, que é o roteirista do filme, de fato, né? Mostra a visão da vida desse homem que era meio que kamikaze, né? Porque o Mankiewicz, ele era de fato uma pessoa complicadíssima. Ele era o pior inimigo dele, né? Ele, como ele não concordava com o sistema dos estúdios ali, ele se propunha a enfrentar, mas não enfrentar da maneira, digamos assim, cordata, ou então enfrentar num âmbito institucional. Ele era um kamikaze mesmo, ele se lançava contra e não media consequências. Tinha problema com o alcoolismo, né? E isso fazia dele, então, uma pessoa mais impetuosa ainda. E contam alguns, porque assim, o Mank, o filme, ele tem algumas controvérsias com relação à história que era contada anteriormente, que na verdade ele parece que ele levava as histórias, porque assim, o Hearst ele fazia grandes festas na casa dele, né? Em Saint-Simeon, que era aquela propriedade dele que era do tamanho de uma cidade. E o Mankiewicz frequentava essas festas e ele via muita coisa, ele via promiscuidade, ele via drogas, ele via bebida, ele via manipulação, né? Tem uma história que o Hearst matou um diretor de cinema, o Tom Ince, por engano, porque viu o Charles Chaplin se atracando com a amante dele, Marion Davis, ficou enlouquecido, pegou a pistola e saiu dando tiro e matou por engano, com uma bala perdida, um outro diretor. Isso foi devidamente encoberto na época. Então, o Mankiewicz via tudo isso e ele, quando bebia, ele ficava com a língua solta, né? E ele contava essas histórias para o Orson Welles. Isso é uma das versões da história, tá? Contava essas histórias para o Orson Welles, e o Orson Welles, pressionado, que já estava pela RKO, falou, eu preciso fazer alguma coisa rápida, né? Então eu vou pegar, vamos escrever sobre isso. Então existe a disputa aí se quem criou Kane foi de fato o Orson Welles ou o Mank. Mas eu acho muito interessante esse filme surgir justamente para jogar mais luz a esse assunto e contrapor as versões, né? Porque a verdade ela nunca está de nenhum dos lados, ela normalmente está no meio, né? E é comprometedora para os dois lados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que fantástico, né, esse seu depoimento aqui, você compartilhar esse conhecimento com a gente. E aí, assim, eu acho que hoje, né, esses filmes todos que a gente está acompanhando, esse cinema que a gente está vendo, teve uma base muito boa, mas a gente só está aqui curtindo esses filmes todos, esse cinema de hoje, porque tiveram grandes gênios que colocaram esse start aí, né? A gente tem que dar a mão para a palmatória, que a gente tem que se render a essa genialidade, né? Sem dúvida alguma. E Orson Welles talvez é um dos maiores gênios da arte, né, do cinema em especial, que infelizmente só depois da morte dele é que a obra foi de fato valorizada como se deve à parte Cidadão Kane, porque ele tem muitos outros filmes maravilhosos que foram sendo revistos depois, né? Só para encerrar, que conselho que você dá, você que é no meio, quem está agora começando aí comunicação, se interessando pela arte do cinema, né? Qual é o caminho mais curto? Por onde tem que começar? Caminho curto não existe, existe o caminho árduo, né? E o caminho árduo que eu sempre digo, se ele é mais curto ou menos curto, vai depender das oportunidades que vão surgindo nesse caminho árduo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, ler muito e ver muito. Leia tudo, até bula de remédio, porque a bula de remédio também ajuda, na medida em que você vai adquirindo conhecimentos e procurar sempre os clássicos, né? Porque os clássicos, como Cidadão Kane, como E o Vento Levou, como O Mágico de Oz, como O Homem que Sabia Demais, e assim por diante, como os filmes do Chaplin, todos eles têm alguma coisa que vai servir ao estudante, porque se são filmes imortais, não é à toa. Eles têm alguma coisa para deixar para as novas gerações. Tá certo. Doni, super obrigada, tá, pelo seu tempo aqui, por compartilhar com a gente seu conhecimento, tá bom? Prazer é todo meu.
Obrigado. Muito bem, obrigada a você que está acompanhando aqui o nosso programa. O Opinião Livre vai ficando por aqui e até uma próxima, tá bom? Tchau, gente.